Já vimos as 4 ferramentas básicas para criar o projeto de um sistema, para conceber o projeto de um sistema, que é composição, decomposição, refinamento e abstração, e agora precisamos entender melhor como usar a abstração durante o projeto. Os outros detalhamos em vídeos anteriores, tá? Então, como é que a gente responde essa pergunta? Basicamente, a ideia é a gente criar interfaces entre os módulos, né, para esconder detalhes de um determinado módulo que não são relevantes para a comunicação com outro módulo, né? Abstrair esses detalhes que não são relevantes para a comunicação. Então, nesse exemplo daí, o cliente ele não precisa saber detalhes sobre os métodos, por exemplo, disponíveis no e-mail sender. Ele não precisa nem saber que o e-mail sender existe, porque o e-mail sender é uma classe que foi adicionada aí através de um refinamento que a gente não detalhou muito na figura, mas foi um processo de refinamento onde a gente adicionou o e-mail sender e student list como classes auxiliares para implementar os serviços disponíveis no servidor. Tá? Mas essas classes auxiliares elas não precisam ser de conhecimento do cliente, né? A comunicação do cliente com o servidor pode abstrair esses detalhes, até os nomes das classes e principalmente os métodos. Por exemplo, o método para enviar uma mensagem ou adicionar um aluno, né, no cadastro de alunos, na lista de alunos, né, são detalhes que são importantes para direcionar a estrutura do sistema, a implementação do sistema, que vai vir mais adiante, mas não são importantes para a comunicação, para estabelecer o relacionamento entre os módulos. Então, aí na figura, o que a gente caracteriza é que a comunicação entre cliente e servidor ela é feita através de uma interface I, né? Onde nessa interface a gente estabelece, a gente registra e especifica, né, todas as informações que são necessárias para a comunicação do cliente com o servidor. Ou seja, ela especifica que métodos ou que serviços vão ser disponibilizados pelo servidor, tem que ser disponibilizados pelo servidor. No caso aí, a gente pintou em azul, né, na figura do lado direito, no diagrama do lado direito, né, os métodos, ou seja, a informação que vai ser disponibilizada. Nesse caso aí nem é método exatamente, mas com a implementação do Teaching Assistant, Add Student e Remove Student que estão no arquivo Services, eles vão ser implementados como serviços, não como métodos exatamente, tá? Então é essa a ideia, né, de como é que a gente usa a abstração. Após ter adicionado detalhes, né, com um processo de refinamento, a gente adicionou detalhes como e-mail sender student list, mas esses detalhes não são relevantes para a comunicação estabelecida com o cliente. Então, ao mesmo tempo que a gente adiciona detalhes que são importantes para direcionar a implementação, a gente esconde esses detalhes dos outros módulos. Escondendo o detalhe dos outros módulos, a gente tem uma flexibilidade, inclusive, de depois alterar esses detalhes, como e-mail sender, trocar e-mail sender por uma outra classe, né, que também é capaz de enviar e-mails, e isso não vai afetar nada no cliente, né? Então a interface ela aí está sendo usada para reduzir a dependência entre cliente e servidor. Ao invés de cliente depender de todos os detalhes que estão visíveis aí no servidor, né, o cliente vai depender apenas da parte azul. Tá? Entrando um pouco mais em detalhe, é essa ideia que a gente tem de representar cada módulo como sendo um tipo abstrato de dados, que tem várias operações e para criação e manipulação desses dados. A gente não vê exatamente como os dados são representados internamente, a gente só sabe que aqueles dados podem ser manipulados, né, por um conjunto de operações. A ideia similar também é ver um módulo como uma máquina abstrata, que tem algumas instruções, algumas operações que ela é capaz de realizar, mas a gente não sabe exatamente internamente como essa máquina é implementada.
Tá? Então aí na figura a gente detalha um pouco mais, em azul, como eu falei, a parte visível, né? A parte do módulo que constitui a interface do módulo, que é visível, que pode ser acessada pelo cliente. Então a especificação da interface, que é esse círculo azul com a letra I, né? Ele estabelece o que um determinado módulo, nesse caso o módulo servidor, oferece para outro módulo, o que é que ele provê, que operações, que serviços ele tem o dever de prover. Em alguns contextos, quando a comunicação é nos dois sentidos, a gente pode também na interface estabelecer o que é exigido, né? Não só o que é provido, mas o que é exigido pelo módulo na comunicação com os outros módulos. Mas aí a gente está no contexto de comunicação unidirecional, a gente está só estabelecendo o que é provido. Tá? Então essa é a ideia, né, basicamente da especificação da interface, é estabelecer isso que é provido, e o cliente só pode ter acesso ao que é provido pela interface, não pode ter acesso a detalhes adicionais. Esses detalhes adicionais, como student list, email sender e seus métodos, né, eles estão escondidos pelo módulo. Então, o que a gente chama aí information hiding, isso é informação que está escondida. Então, em uma linguagem orientada a objetos, isso é tipicamente oferecido através de modificadores como private, por exemplo, tá? Mas aí a gente está abstraindo esse detalhe, isso pode ser feito de formas diferentes. Tá? Então a gente assume que nesse contexto a gente tem um encapsulamento, que a gente pode ver que é como agregar student list, services, email sender, todos esses conceitos numa única cápsula, num único módulo, e information hiding vem para esconder parte desse módulo. Tá? Então, um mecanismo, você pode entender aí encapsulamento como sendo uma garrafa, você consegue colocar elementos dentro da mesma garrafa, e information hiding vai tornar parte da garrafa não visível para quem está de fora, para os clientes daquele módulo, certo? E aí os dados, tudo que é disponível dentro desse módulo só pode ser acessado através dessas operações visíveis que estão documentadas na interface. Tá? Então, essa ideia é sempre bom ter em mente quando for projetar, a gente pensar, olha, como é que eu queria que isso fosse representado, né, como um tipo de dados abstratos, e eu só quero expor para os clientes as operações, não quero expor detalhes internos. Né? Então essa ideia de interface aí funciona como a gente sabe, interface USB, o plug de uma tomada. Então, para haver comunicação tem que haver um casamento. Né? O que é solicitado, o que é necessitado pelo cliente tem que ser justamente o que é oferecido pela interface, no caso aí do servidor. Então tem que haver esse casamento entre o que é solicitado e o que é oferecido. Tá? Uma das vantagens das interfaces é que ela reduz a dependência. Né? Então antes havia uma dependência de cliente para servidor, potencialmente cliente podendo ter acesso a todos os detalhes internos do servidor. Com a interface a gente reduz isso daí. Né? E reduzindo, a gente permite com que o cliente agora trabalhe com possíveis implementações do servidor. Pode ser uma implementação do servidor que tem aquela classe que a gente viu, email sender, né? Mas pode ser uma implementação que usa uma classe diferente. Como a classe email sender e suas operações não é visível para o cliente, a gente pode facilmente mudar isso. Então a interface dá essa flexibilidade de a gente mudar as possíveis implementações. Né? Então, como a gente está vendo aí na figura, como se a interface especificasse o que vai ser oferecido, e a implementação, os detalhes internos do módulo
módulo especificam como eles vão ser oferecidos. Então, ao mesmo tempo que a interface abstrai o que está lá dentro da implementação, né, a implementação refina o que está na interface. Né? Então, são operações em sentidos diferentes. E a gente diz que a implementação está correta quando ela satisfaz a especificação da interface, quando ela atende a todas as exigências especificadas pela interface. Então, se a interface diz que tem que ter um método addStudent que funciona de uma determinada forma, a implementação estará correta se ela de fato oferece um método addStudent que satisfaz as restrições detalhadas. Tá? Então aqui a gente vê, nesse exemplo em particular, a gente teve ao mesmo tempo um detalhamento, um refinamento e uma abstração. Então em cima, né, a gente pode ver como a versão anterior do projeto, a gente só tinha a ideia de que, olha, eu vou ter esses conceitos email sender e student list e eles vão ser acessados a partir de services. Tá? Então isso é importante. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente detalhou os conceitos Student List e Email Sender, refinou esses conceitos adicionando detalhes dos métodos oferecidos por eles, né? Ao mesmo tempo que a gente refinou, a gente abstraiu. A gente disse, olha, Email Sender vai ter um método send que recebe um array de string aí, como sendo o endereço de destino, o subject, o conteúdo da mensagem, por exemplo. A gente refinou adicionando esse detalhe, mas ao mesmo tempo a gente abstraiu dizendo o seguinte, olha, cliente só pode ter acesso aos métodos em azul, addStudent e removeStudent. Não tem acesso a esses métodos novos. Tá? Então, a gente abstraiu especificando interface, escondendo detalhes de alguns métodos e de algumas classes e refinou adicionando informação de método. Então, isso é um processo comum, né, durante o projeto do sistema. Né, a gente tem um processo de decomposição, por exemplo, quebrou em partes, o que a gente tinha antes, né, quando a gente definiu o cliente e servidor e depois quebrou o servidor em 3 partes, Services, Student Lists e Email Sender, né, um processo de decomposição. Depois, na verdade, um processo misto de decomposição e composição. Se a gente se lembrar que Email Sender e Student Lists eram classes que já existiam, já estavam implementadas. Tá? Se não, seria só decomposição. Um processo de refinamento aí, adicionando métodos e ao mesmo tempo um processo de abstração, introduzindo uma interface na comunicação entre cliente e servidor.